A pandemia mudou completamente o modo como a gente vive, inclusive como a gente viaja. Eu sei que muita gente ainda não viajou e nem pretende viajar, mas também tem pessoas que estão querendo viajar, mas não sabem se isso vai ser seguro, então é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Oi gente, eu sou a Cíntia e esse é meu canal Rota de Sonhos. Durante a pandemia eu viajei 3 vezes e as 3 viagens foram aqui pelo meu estado e de carro. E nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas experiências, vou falar também sobre como estão acontecendo as viagens para o exterior e quais são as mudanças que as companhias aéreas estão implementando por causa da pandemia. A primeira viagem que eu fiz foi em novembro de 2020, que foi para Paraty. As coisas estavam começando a melhorar, estava tendo uma queda no número de casos e de mortes, então eu me senti mais segura para fazer uma viagem. E aí, chegando lá, eu fiquei surpresa, porque eu pensei que todo mundo estaria seguindo as regras, os protocolos de saúde, mas não foi isso que eu vi, gente. Na verdade, eu vi muitas pessoas sem usar máscara nas ruas, inclusive nos estabelecimentos. Era comum ver os funcionários usando máscaras de forma errada, e isso eu acho que é uma coisa muito perigosa, porque quando tá a maioria das pessoas sem usar máscara, parece que tá tudo bem, tá tudo normal, só que não tá, sabe? Mas passa uma ideia de que, tudo bem não usar máscara. Então eu achei isso bem preocupante, e aí eu fiquei com um alerta ligado, sabe, em relação a viajar na pandemia. Eu pensei, poxa, se tá assim aqui, de repente em todos os lugares também estão assim. Em janeiro de 2021, eu fui para Friburgo e eu queria mesmo um turismo de isolamento, que você viaja justamente para você se isolar, não é para você ficar fazendo várias coisas na cidade, você fica mesmo dentro de uma casa, geralmente é em meio à natureza, e foi isso que eu fiz, e pra mim foi super tranquilo. Eu achei que essa foi uma forma mais segura de viajar, que eu fiquei só com a minha família. O máximo que eu fiz foi a trilha da Caledônia, lá em Friburgo. Então eu achei que essa viagem foi a que eu me senti mais tranquila em relação à Covid, sabe? Eu não fiquei sentindo apreensão, justamente porque eu não tava no meio da muvuca. Eu tava fazendo realmente um distanciamento social, só que em outra cidade. E agora em março eu fui pra Ilha Grande e de longe, gente, foi a viagem que mais me assustou em relação à Covid, porque parecia de verdade que não existia pandemia. E assim, março, como a gente sabe, foi o pior mês da pandemia. Inclusive eu tava apavorada, essa é a palavra, de viajar, mas como não deu pra remarcar e a gente teve que ir assim mesmo, então foi bem assustador. Gente, sério, era eu, meu pai e minha mãe, mais meia dúzia de gatos pingados usando máscara na rua, e é isso aí. A coisa mais comum era ver dentro dos estabelecimentos gente que não tava usando máscara ou usando máscara de forma errada. Naqueles passeios de escuna, quase ninguém usava máscara. É muito assustador isso, como que a pandemia ela acabou sendo banalizada com o passar do tempo. Parece que realmente as pessoas estavam muito mais preocupadas no início, e um ano depois a maioria relaxou mesmo, e aí é isso que tá acontecendo, né? A gente tá vendo essa piora absurda. Tudo isso, todas essas minhas experiências acabaram mudando muito o modo como eu vejo essa coisa de viajar na pandemia. E uma coisa que eu acho importante de falar pra vocês sobre viajar na pandemia é em relação ao agravamento da pandemia e também das medidas de restrição, porque a gente tá com várias fases nessa pandemia. Por exemplo, tem a fase roxa, a fase vermelha, a fase laranja, a fase amarela. E aí, antes de viajar, a gente precisa saber como que tá a situação da Covid lá no destino para onde a gente vai, porque se tiver muito ruim, ou seja, se estiver na fase vermelha, roxa, acho que a gente não tem que ir, sabe? Eu acho que a gente vai acabar sobrecarregando o sistema de saúde do lugar, a gente vai correr mais riscos, óbvio. Então tem que tomar muito cuidado, tem que acompanhar, ver se o lugar tá em lockdown, porque senão aí não vale mesmo a pena viajar. Pra que você vai pra um lugar que tá em lockdown, né? E também a gente tem que ter noção que tá tudo diferente, o mundo tá diferente, os lugares estão diferentes, então você vai viajar pra um lugar que ele não vai estar funcionando da mesma forma que ele funcionava antes da pandemia. Pode ser que ele feche mais cedo, pode ser que o comércio esteja bem reduzido, várias coisas podem acontecer, então a gente tem que também ter noção disso. Mas aí fica a pergunta principal: viajar na pandemia é seguro? Falando do meu ponto de vista, não. Eu não acho que seja seguro. Se a gente botar o pé pra fora de casa, a gente já tá correndo risco, até dentro de casa a gente corre risco, então viajar é óbvio que tem mais riscos, porque você, dependendo de pra onde você tá indo, você pode não conseguir fazer o distanciamento social, e aquilo tudo que eu falei, né, das pessoas ao redor também não estarem fazendo o mínimo, e aí você acaba correndo mais riscos. É muito complicado falar que é 100% seguro viajar na pandemia. Não é, gente, até porque nada é seguro durante a pandemia.
pandemia. Só vai ser seguro mesmo quando a gente estiver vacinado. É isso, se você quer viajar durante a pandemia, você tem que ter noção que você está correndo risco e também pode estar colocando a vida de outras pessoas em risco. A gente tem que se responsabilizar pela nossa parte também, não só responsabilizar o outro. Mas ainda assim, se você quiser viajar, tem como você se cuidar ao máximo. E lembrando sempre daqueles protocolos de saúde, de usar máscara, ficar passando álcool em gel na mão, lavar as mãos quando possível, evitar aglomerações. Isso tudo que a gente já tá careca de saber há um ano. Agora vamos falar de viagem para o exterior. Eu não fiz e nem pretendo fazer viagem para o exterior durante a pandemia, porque eu acho que não vale a pena por vários motivos, mas eu vou falar aqui como é que estão acontecendo essas viagens. Até a última notícia que eu vi, que foi do dia 18 de março de 2021, os brasileiros estavam barrados de vários países, na verdade dos 196 países do mundo, os brasileiros só podiam entrar em 89 países e isso só tende a aumentar, na verdade. Eu acho que conforme o Brasil vai piorando nessa situação da pandemia, os países vão ficar mais restritivos para a entrada de brasileiros, isso é claro. Por isso que eu acho que, assim, viagem para o exterior tem que ser muito bem pensada. Viagem que não é essencial, se você pode evitar essa viagem, eu acho que é muito melhor para você. Inclusive a OMS fala isso, fala que viagem internacional precisa ser evitada caso ela não seja essencial. E se você quiser muito fazer viagem internacional e quer saber quais são as questões principais em relação a isso, você tem que levar em conta uma série de coisas. A primeira delas é o seguro viagem. Você tem que viajar com seguro viagem, não tem outra opção, porque senão você vai correr um risco absurdo. Imagina só, você pegar Covid em outro país e não conseguir arcar com os custos disso. Então, seguro viagem é a melhor forma de você se proteger financeiramente até em relação à sua saúde. O problema é que o seguro viagem tá bem mais caro por causa da Covid, então a sua viagem vai ficar mais cara. E outra questão que também vai encarecer a viagem é a desvalorização do real, que como a gente vê, o câmbio do real realmente está terrível. Então, quando a gente vai converter para euro, por exemplo, para dólar, é um absurdo o quanto a gente acaba perdendo dinheiro. Tem que levar isso em consideração também antes de marcar sua viagem. Outra questão que tem que ser muito bem analisada é a quarentena de 14 dias que muitos países estão exigindo para a entrada de estrangeiros. Então, vamos supor que você foi para o país X, aí você já quer curtir, mas não pode porque o país exige que os estrangeiros fiquem 14 dias isolados no hotel, isolados na pousada. Então isso significa que você vai gastar 14 diárias pra ficar dentro de um lugar sem fazer nada. Então, outra coisa que encarece a sua viagem. A gente também não pode esquecer do teste PCR que está sendo exigido por muitos países. Esse teste é aquele que coleta uma amostra do nariz, da garganta, para ver se tá com vírus no corpo. O preço desse teste varia, mas é em torno de R$300. Então é outra coisa que você tem que somar no orçamento da viagem. E ele precisa ser feito com dias de antecedência. Os dias exatos vão depender do país. Tem país que exige até 96 horas, eu acho. Outros exigem 72. Então tem que ver isso, ficar ligado nisso, porque se você fizer o teste, por exemplo, com uma semana de antecedência, você vai ter que fazer outro quando chegar no aeroporto, por exemplo. Então, antes mesmo de embarcar, você precisa apresentar o teste PCR negativo, dependendo do país para onde você está viajando. Então, como é viajar de avião em tempos de pandemia? Eu já soube de relatos de pessoas próximas que viajaram de avião, também já li bastante sobre isso. Tô acompanhando as regras das companhias aéreas e dos aeroportos. Vou falar um pouco sobre tudo isso que eu sei. Começando pelo uso de máscara, que é obrigatório, mas dependendo da companhia aérea, existe máscara específica, ou seja, um modelo específico que você tem que usar. Por exemplo, algumas companhias exigem aquela máscara N95 e PFF2, que são consideradas muito seguras, muito eficientes, dependendo de para onde você vai. A máscara de pano não é suficiente, não é aceita. Você deve estar pensando assim, ai, dentro do avião que é um lugar fechado, tá todo mundo respirando aquele mesmo ar, como que tá sendo isso? Dentro dos aviões existe sistema de circulação de ar que é muito eficiente, é muito limpo o ar que você respira ali dentro do avião. E nos aviões também tem aquele filtro chamado EPA, que ele é capaz de remover impurezas do ar, por menor que elas sejam, inclusive os vírus da Covid-19, mas isso não garante
garante que não vai haver contaminação dentro do avião, porque esse filtro só funciona verticalmente, vai fazendo assim, e não lateralmente. Isso significa o quê? Que você pode ser contaminado de uma poltrona para outra. Então é complicado, não tem, gente, nada vai oferecer 100% de segurança, porque o vírus pode se propagar dessa forma, de forma lateral. Outra mudança que tem acontecido dentro dos aviões é o serviço de bordo reduzido, até porque, imagina só, um monte de gente comendo na mesma hora, um monte de gente sem máscara, aumenta o risco de contaminação. Então, muitas companhias só estão oferecendo água. Em relação à lotação de avião, dizem que estão tentando evitar lotar aviões, só que eu já vi muita gente falando que os aviões estão lotados, que não está existindo distanciamento, porque o ideal é que pelo menos a poltrona do meio fique livre, mas eu já vi muita gente falando que pegou avião com tal companhia aérea e outra companhia aérea e não existiu isso, eram 3 pessoas assim, grudadinhas. Óbvio que isso também aumenta o risco de contaminação. Em relação à higienização, os aviões têm sido higienizados com maior frequência. E outra mudança para viajar de avião é que estão sendo recomendados tempos maiores de antecedência para os viajantes chegarem nos aeroportos. Em relação a embarque e desembarque, cada companhia aérea tem regras específicas, então é importante você entrar no site, ler tudo direitinho para você fazer tudo certinho e não acabar perdendo o seu voo porque você não leu tal coisa ou não viu o tempo de antecedência certo. Enfim, gente, são tempos difíceis, tempos que a gente não consegue prever nada, que a gente não tem controle de absolutamente nada que acontece. Tem sido difícil fazer qualquer tipo de planejamento durante esse tempo e a nossa saúde mental tá um caco, né? Então, viajar acaba ajudando um pouco, mas mesmo assim tem os riscos e a gente tem que pensar isso. Não dá pra ignorar e fingir que viajar na pandemia é 100% seguro, porque não é. Mas a gente pode fazer a nossa parte, a gente pode seguir, pode não, né? Deve seguir os protocolos de saúde e torcer para que essa acabe logo, porque ninguém aguenta mais. É isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido explicar pra vocês como é viajar na pandemia e que se você quiser viajar, você tenha noção de tudo isso que eu falei aqui no vídeo pra você, enfim, fazer a escolha certa aí pra sua vida. E se você já viajou na pandemia, me conta aqui nos comentários como foi a sua experiência, se foi parecida com a minha, se foi diferente. E é isso aí, gente. Vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!